Olá, tudo bom? Já estou aqui no meu cafezinho em Tudo Dai Graças e quero conversar com você hoje sobre uma atitude do rei Ezequias. Está lá no segundo livro dos reis e uma atitude que fala um pouco também da tendência do nosso tempo. Vou contar para vocês um pouquinho da história. O rei Ezequias viveu num período anterior à invasão dos babilônios em Israel e já havia tido a ameaça dos assírios. E os impérios antigamente sempre foram assim, um dominando o outro. Quem ia ficando mais forte ia dominando a cena, né? O profeta contemporâneo de Ezequias foi o famoso profeta Isaías. E então, olha o que é que acontece. No capítulo 20 do segundo livro dos reis, aqui no Antigo Testamento, nos fala a partir do verso 12 o seguinte: naquela época, o rei da Babilônia, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E Ezequias então responde o seguinte, preste atenção: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Quero parar aqui para refletir sobre o que o Ezequias mostrou e o que isso revela, o que isso mostra a respeito do coração do rei. No início do capítulo 20, fala sobre essa doença de Ezequias. E a palavra do profeta é Deus se dirigindo ao rei dizendo assim: ponha em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo na casa do rei, que tipo de disfunção tinha tomado lugar ali daquele lar, mas o ponto é que, em função daquilo, o rei estava sendo acometido de uma doença. O rei então intercede, Deus concede a ele mais 15 anos de vida, e aí logo depois vem então essa narrativa dos emissários da Babilônia que vêm visitar o rei e trazer um presente. Só para você entender, era costume dos reinos vizinhos da época. Só que também se fazia nesta visita oficial uma espécie de espionagem, né? Vamos ver o que aquele reino ali tem para oferecer, seja de tesouros ou que tipo de resistência ele também pode oferecer caso a gente queira invadir e conquistar. Então Ezequias sabia disso. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar os seus tesouros, a sua pompa, o seu arsenal, as suas especiarias. E o profeta diz: o que eles viram no seu reino? E Ezequias diz: eles viram o meu tesouro pessoal, eles viram o tesouro do reino. Bem, gente, por que Ezequias mostra o tesouro? Eu quero cogitar aqui 3 possibilidades. A primeira delas é pura soberba. Pode ser que, por um afã de vaidade, ele quis mostrar tudo que ele havia construído. Isso falava muito sobre o poder político e militar dos reis da antiguidade. Era mostrar as suas riquezas, os seus arsenais. Pode ter sido apenas essa vaidade do rei. Em segundo lugar, e mais provavelmente, pode ter sido o interesse. Interesse de quem sabe fazer algum acordo, porque já corria a palavra que os babilônios estavam crescendo, era um império sério, sabia-se que aqueles emissários foram levar um presente ao rei, mas certamente estariam também espionando, então ele pode ter tido esta iniciativa de mostrar os tesouros, porque de alguma forma queria dizer: ó, eu tenho coisa boa a oferecer, você não me invade, eu também não resisto e a gente faz algum acordo. É possível. O texto não deixa claro, eu estou especulando. Mas uma terceira especulação, e essa me causa um certo alarme, é porque
O texto que começa este capítulo 20, como eu lhes disse, é o profeta chegando no palácio do rei e dizendo: põe em ordem a tua casa. Algo de errado, que a gente não sabe o que é, estava acontecendo na casa do rei. E aí os emissários estrangeiros vêm e o que o rei mostra? As suas riquezas. Preste atenção nisso. Às vezes, os nossos bens, as nossas riquezas, ou qualquer coisa do que a gente se orgulha, pode servir apenas como um disfarce para a real situação que tem por trás das cortinas das nossas vidas. Isso é um certo mecanismo de defesa. Aqui dentro do que eu posso chamar de casa, não está tudo bem, mas para mostrar daqui para fora, você vai ver as riquezas e tudo de bonito que eu tenho para oferecer. Sabe, essa infelizmente é uma realidade triste da nossa sociedade que se acostumou a viver mais de aparências. O rei aqui é severamente repreendido pelo profeta quando diz que mostrou todas as riquezas. O profeta esperava que ele tivesse mostrado outra coisa. O verso 20 fala que o profeta Isaías chega ao rei e diz assim: põe em ordem a tua casa. Alguma coisa estava acontecendo ali, a gente não sabe exatamente o que era, mas aqui se revela talvez uma tendência que a nossa sociedade se acostumou a exercer. A tendência de mostrar as coisas bonitas, glamurosas, para esconder o que tem de fato de errado por trás da cortina das nossas casas. A gente vive num contexto de muitas aparências e pouca essência do que é de verdade. Olha como essa postura do rei pode sinalizar um pouco de como a nossa sociedade vive. Os emissários estrangeiros vêm, tem algo errado acontecendo na casa e o que ele vai mostrar então? As riquezas do palácio e o poder militar que ele tem. Sabe, isso é muito do que a gente vê aí mundo afora e, sendo bem honestos, pode ser também muito da nossa própria postura, escondendo as nossas falhas, a nossa vulnerabilidade e, ao invés, mostrando uma imagem do que a gente quer projetar, mas nem sempre é. Sabe, o que o profeta esperava que o rei dissesse era algo mais ou menos assim: o que eu mostrei aos emissários da Babilônia foi o templo do Senhor. Foi a confiança que nós temos num Deus que, independente do exército inimigo ser monumental e grandioso, ele continua sendo o Rei dos Reis e é quem nos protege. Eu quero deixar esta mensagem para você, que parece de maneira muito simples apenas comunicar que você não viva de aparências, mas vai além, que a sua maior imagem não seja aquilo que você tem ou ostenta, mas seja a sua fé em Jesus Cristo. Ela precisa ser a sua maior comunicação para o mundo. É ali que está a sua confiança, é ali que está a sua força, é ali que está o seu direcionamento. Que os olhos externos vejam isso na sua vida. Se em algum momento verem tesouros ou coisas boas, que bom, mas não ponha a sua confiança nessas coisas e nem as use para disfarçar o que está errado. Externe ao mundo o nome de Jesus na sua história. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.